Bom dia, igreja abençoada, amada, a igreja que está arrolada nos átrios do Senhor, a igreja que está arrolada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a igreja que é obediente, que adora, que se submete ao grande Rei da Glória, a igreja que confia no Senhor, que confessa a sua palavra de libertação, que confessa a sua palavra que não volta vazia, que crê, que vive pela fé e não pelo que vê. Amém? A Deus Todo-Poderoso, louvamos o nome dele. Uma salva de palmas ao nosso Deus, o grande eu sou, o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, igreja, a graça e a paz. O tema do nosso culto hoje é propostas perigosas versus pedagogias do deserto. Nós hoje vamos estudar um pouco sobre o perigo das propostas do mundo e o que significa a pedagogia do deserto, o que nós aprendemos lá no deserto. Êxodo 8, 25 e 28. Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhe propôs, olha, ele propôs, entendam a palavra, ele propôs, faraó chamou Moisés e lhes propôs: ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo, em terras egípcias. Percebe o que ele estava propondo? Mas o faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar o vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. Olha a sagacidade. E por favor, orai por mim também. Êxodo 10, 11, 24 e 26. E o faraó afirmou: em verdade, precisareis mesmo do Senhor quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes más intenções. Moisés não estava aceitando, não é, as informações, as sutilezas de faraó. Não há de ser assim, mas ide somente vós, olha as propostas, os homens, e servi ao Senhor, porque isso é o que vós mesmos pedistes. E os expulsaram da presença de faraó. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes: ide, portanto, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças e mulheres poderão ir convosco também. Próximo. E também aí Moisés respondeu para ele: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Ele não se rendeu às propostas de faraó, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Vejam bem, estava ali uma disputa, ele tentando convencer Moisés das propostas dele, e Moisés insistindo, dizendo que não. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és o nosso Deus da glória. Pai, a Tua igreja está reunida para ouvir a Tua palavra. Senhor, semeia em nossos corações a Tua palavra, dê crescimento, Pai, a essas sementes, ó Deus, e dê frutos nessas sementes, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor, e amém. Faraó fez propostas a Moisés para impedir a saída do povo hebreu do Egito. Quem é Faraó? Faraó
é símbolo de Satanás. E o Egito, símbolo do mundo. Então vejamos essas propostas. Êxodo 8, 25. Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs: ide, portanto, e oferecei sacrifício ao vosso Deus aqui mesmo, em terras egípcias. O que ele falou para Moisés? Não vá, fique. Faraó não quis deixar o povo de Israel sair. Queria que ele oferecesse sacrifício a Deus no Egito mesmo. Então Moisés rejeitou a proposta. E devemos nós também rejeitar as insinuações do diabo. Quer ver algo? Eu já ouvi isso para mim. Vem para cá, para o meu mundo. Você vai ser feliz. Nada a ver. Você pode cultuar Deus, você pode aparecer na igreja, você pode participar da ceia. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Você pode fazer isso tudo, e durante a semana viver como uma pessoa normal. Crente não pode ser robotizado, nós não somos robotizados. Nós somos discipulados pelo Espírito Santo. Porque no céu não entra pecado, não entra imundície. Se fosse assim, Deus não separaria um povo para ele. O Egito era a terra da servidão e eles deveriam ir embora. Não basta levantar altares a Deus, é preciso sair do Egito. Às vezes eu converso com algumas pessoas, alguns irmãos e falo: não, ali não é teu caminho, saia. Aquilo que você achava que não era que era inocente, que não precisava de mexer, que estava bom, aí a pastora chega e alerta: daqui para frente você não será mais inocente. Você já sabe da resposta, você já sabe da verdade. Se permanecer, não será inocente. Alguns irmãos não gostam, mas eu vou lhe dizer algo. Pastor foi levantado por Deus. Todos pastores, pastoras, líderes sérios foram levantados por Deus para ser uma pedra de tropeço na vida da igreja, para não deixar ela pecar. Então eu vou ser uma pedra de tropeço na tua vida, na de todo mundo, inclusive na minha, para você não pecar. Eu não quero que nenhum de nós se desvie, que nenhum de nós não deixem de ver a glória de Deus proposta para a sua vida. Mas está difícil, pastora. Amados, uns ouvem, outros não querem ouvir e vão embora. Infelizmente acontece isso. Queridos, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Um dia estamos em cima do muro, um dia nós somos crente, durante a semana, somos do mundo. Não, de jeito nenhum. Isso é cochear entre dois pensamentos. E o líder que permitir que a ovelha faça isso e continue achando para não perder a ovelha, ele é o primeiro que tem que ser discipulado. Ele é o primeiro que tem que ser chamado a atenção. Ele é o primeiro que vai prestar conta com Deus. Nós temos uma vida com Deus. Moisés rejeitou a proposta de Satanás e devemos nós rejeitar as insinuações do diabo. O Egito era terra de servidão. O mundo é terra de servidão. Não presta para nada. Só presta para te puxar para o buraco mais escuro que você possa imaginar.
aonde não vê uma fagulha. Cuide da tua vida com Deus. Diga não às propostas do mundo. Diga não ao faraó, à serpente maligna. 2, Êxodo 8, 28. Mas o faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar o vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E por favor, orai por mim também. Está vendo o engano? A ora por mim, aí você pensa, aquela pessoa é tão boa, poxa, ela é cristã, ela é boa, ela é igualzinho essas mocinhas que dizem que são crentes, que trabalham para empréstimo consignado, que fala para você que é de Jesus, só para fazer você assinar um papel para arrancar o teu pagamento. É igualzinho. Então aí Faraó fala: ora por mim. Aí as mocinhas também falam: mas o senhor é uma bênção. Então olha lá, assina aqui, assina aqui, assina aqui. O senhor é uma bênção, ora por mim. Filha de Belial. Então o faraó falou: vá, mas não vá tão longe. Quer dizer, não saia aqui do meu mundo, porque aqui eu consigo te manipular. Faraó propõe que Israel podia até sair, mas não para longe, e retornar quando quisesse, porque o diabo é sedutor. Porque vai chegar uma hora, tanto você vai para lá, você volta, vai para lá, você acaba ficando com o lado errado. Porque, como já dissemos aqui nessa manhã, é mais fácil quem está no buraco, lá embaixo, no fundo, puxar o que está em cima para baixo, do que o que está embaixo ser puxado para cima. Então tenha cuidado com as sutilezas de Faraó. O diabo, ele é sedutor. Depois de afligir seus súditos, tenta atraí-lo, mostrando as vantagens do mundo. Oferece-lhes prazeres e liberdade, convida-os a desfrutar do melhor do Egito. O que é o melhor do Egito? Libertinagem. Tudo aquilo que Deus diz que é para você não fazer. E aí você se sente com uma felicidade transitória, que tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece, e isso para a misericórdia de nossas vidas. Então, a tese é que se pode servir a Deus e também satisfazer-se no Egito. Não pode. Levantar altares a Deus e também voltar ao Egito. Olha, amados, você diz: não, eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou cristão, eu não preciso estar em igreja. Outra palavra do diabo para destruir a tua vida. Quem disse que você não precisa estar em igreja? Se fosse isso, Jesus não colocaria a minha igreja na terra, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Fosse isso, ele não faria, ele não estipulava igreja, ele não dizia, não, ali ele ia todos os dias. A Bíblia diz que em todos os dias Jesus ia para os templos pregar e ensinar. Todos os dias. Então, levantar altares a Deus e também voltar ao Egito é a mesma coisa que cochear entre dois pensamentos, para usufruir suas vantagens, viver com o coração dividido. Mas a vida com Deus não exige assim, ela exige consagração plena, consagração plena. Não é uma coisinha de minutos e agora eu vou lá sentar lá, que meus amigos que não são crentes estão lá, e
Vamos tomar um vinhozinho, uma cervejinha? Aí, ó as conversações. O que sai ali? Cobras, periquitos, papagaios, elefante, não é? E te tirando do bom caminho, não é? Tirando as instruções que estão no teu coração, não é assim? E a palavra de Deus diz o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Tenha cuidado para que você não caia. Que todas as armadilhas são feitas para nós, para que no pezinho ali você caia e fique preso. Então tenha cuidado com isso. 3, Êxodo 10 e 11. E o faraó afirmou: em verdade, precisareis mesmo do Senhor, quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes mais intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, porque isso é o que vós mesmos pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Vá, olha o que ele diz: vá, mas nem todos. Ele queria alguém de refém, para garantir o retorno daqueles que foram servir o Senhor no deserto. Faraó até permite o povo de Israel ir. Os velhos serviriam a Deus e os jovens ficariam no Egito. Por quê? Os jovens é melhor para manipular, tem mais força para trabalhar para eles, para o mundo. O faraó sugeriu que o culto a Deus não tinha atrativos para os jovens e que eles deveriam ficar no Egito, onde os prazeres eram mais vibrantes. Hoje, muitos jovens abandonam as fileiras da fé para retroceder aos prazeres transitórios do pecado. Então não caiam nessa armadilha do diabo. E se já caiu, levante-se rápido e saia de lá com urgência. Êxodo 10, 24. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes: ide, portanto, servir o Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado e as vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. Vá, mas deixe os rebanhos. Moisés responde, Êxodo 10, 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Moisés falou: não me importa tudo isso que você está me propondo, nenhuma unha ficará aqui no Egito, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Moisés disse: nenhuma unha ficará, nenhuma unha. Nossa, até a unha, até a unha. Ele foi extremamente rigoroso com as ordens do Senhor. A libertação de Deus, ela é completa. Tudo era de Deus e deveria estar a serviço de Deus. Muitos querem adorar a Deus, deixando seus bens no Egito. E não podemos separar o culto que prestamos a Deus dos bens que possuímos, pois onde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Aí também estará o nosso tesouro. Agora nós vamos, já que já entramos com essa parte de Faraó e as suas sutilezas, as suas propostas, mas a vida do povo de Deus, ela é muito minuciosa e Deus treina os seus filhos. Então nós vamos falar do deserto. Pode. O deserto, veja bem, as pirâmides do Egito e o deserto
e o povo saindo para o deserto. Nenhum crente pode se desviar do deserto. Nenhum. Todo crente passa pelo deserto. E não adianta chorar, porque nós vamos passar. E quantas vezes erramos, quantas vezes voltamos para lá. Êxodo 13, 17 e 18. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Veja a estratégia do próprio Deus. Não vou deixar eles passarem pela terra dos filisteus. Ali é mais próximo. Eles podem arrepender-se e voltar para o Egito. Então, peraí, eu vou fazer com que atravessem o mar, passem ali pelo caminho do Mar Vermelho. Dali eu vou voltar com as águas e eles não poderão voltar. Deus trabalha em tudo ao nosso favor. O povo precisava ir para o deserto para ser provado por Deus. No deserto, sabe de quê? Das adversidades. Todo mundo corre de adversidade. Eu também corro. Quando eu vejo uma chegando, eu falo, lá vem bomba. Deus mesmo nos leva para o deserto. O deserto é para a jornada, a entrada de Canaã. Sem deserto não há Canaã. Ninguém vai entrar em Canaã celestial se não passar primeiro pelo deserto. Sem deserto não há Canaã. Deus nos leva para o deserto para nos provar, nos humilhar e para ver o que está no nosso coração. Deuteronômio, agora nós vamos ler a Bíblia, 8, de 2 ao 20. Preste atenção, por favor. Traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez com que sentisses fome, te alimentou com maná, que nem tu e nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não te se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor teu Deus te educa, como um pai instrui e disciplina o seu filho amado. É para isso que serve o deserto. Obedece, pois, aos mandamentos do Senhor teu Deus, para que ande nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Eis que o Senhor teu Deus vai fazer-te herdar uma terra boa, repleta de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e colinas, terra que produz muito trigo e cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não sentireis falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde podereis extrair cobre das colinas. Comerás e ficarás satisfeitos e bendirás o Senhor teu Deus na terra que Ele te dará. Contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueça do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir os seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas,
havendo-se multiplicado o teu gado e o número das tuas ovelhas, tendo aumentado, e também se multiplicado tua prata e teu ouro e tudo que tiveres, que o teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do eterno teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e que numa terra seca e hostil tirou a água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com maná, que os teus antepassados não conheciam, para te humilhar, para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram esses bens e riquezas. Antes, te recordarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. E se te esqueceres do Senhor teu Deus, e seguires outros deuses, e os servires, e prestarem culto a eles, asseguro-te hoje que sereis exterminados, perecereis do mesmo modo que as nações que o Senhor vai destruir à vossa frente, por não ter desobedecido a voz do eterno vosso Deus. Compreenda? Ele vai nos tratar da mesma forma que ele vai julgar as nações inimigas. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Deus faz conosco o que um ferreiro faz com a sucata. Quando vamos à casa de um ferreiro, vemos 3 tipos de ferramentas. Ferramentas velhas, sujas, cheias de teia de aranha, enferrujadas, tortas, trincadas e quebradas, amontoadas no chão. Esses somos nós, antes de conhecer Jesus. Elas parecem imprestáveis, porém o ferreiro, que é o próprio Deus, não as joga no lixo. Elas são preciosas demais para serem destruídas. Percebe o quanto você é precioso para Deus? Que Ele já nos pegou como esse monte de ferramenta velha jogada no chão e cuidou de cada um de nós, nos limpou, tirou toda a ferrugem. Ele não descarta nenhuma. Deus não tem lata de lixo. Não existe vida irrecuperável para Ele. 2. Ferramentas sendo derretidas no fogo. O ferreiro apanha a sucata e a coloca na fornalha. O fogo é intenso. Então o ferreiro molda aquela ferramenta de acordo com a sua vontade e com o seu propósito. Viste bem? De acordo com a vontade dele, segundo o propósito dele. Nós somos moldados segundo a vontade dele e o propósito dele. Então todo crente predestinado à salvação tem propósito de Deus, tem vida com Deus. Do contrário, não tem nada de predestinado à salvação. Então, quando uma ferramenta se torna defeituosa, lá no meio do caminho, não é? Ele é torta e trincada, o ferreiro a leva para o fogo de novo. E depois para a bigorna. Vocês sabem o que é bigorna? Não sabe aquele instrumento que bota em cima e
até dar forma, vamos supor, de uma faca, né? Fica ali em cima da bigorna. Ele açoita a ferramenta com rigor, não para quebrá-la ou destruí-la, mas para moldá-la, para transformá-la em um instrumento útil. Você tem que ser um instrumento útil para o seu possuidor, que é Jesus. Você tem que ser útil para o reino de Deus. Vida de oração faz toda uma diferença. Vida de louvor, a tua vida é um louvor para Deus. Quando você caminha, você está louvando a Deus. Mas veja lá qual a forma que você caminha. A bigorna é um tratamento de choque. O fogo é uma medida extrema. Mas o único meio de transformar sucata, porque era isso que nós éramos antes de conhecer Jesus, sucatas. O único meio de transformar sucata em instrumento útil é levá-la ao fogo e à bigorna. 3. Ferramentas úteis, pronta para o seu devido uso. Antes da ferramenta ser útil, ela precisa ser o que? Preparada, afiada, moldada. As adversidades não são um fim em si mesma. As adversidades, elas são pedagógicas. Elas nos ensinam a permanecer firme na rocha, a manter firme a tua confissão de fé, de coragem, de ousadia, de filhos, de herdeiros, de co-herdeiros, juntamente com Cristo. É para isso que a adversidade serve. Deus nos leva para o deserto para tratar conosco antes de sermos usados por Ele. Ou você acha que Deus vai te usar de qualquer maneira? Mas de jeito nenhum. Se você tem vida com Deus, vida de oração, vida de comunhão, olha, amados, vida de intercessão, Deus vai te mostrar coisas que você jamais viu. E aí sim, depois que Ele trabalha em nós podemos trabalhar para Ele. O que podemos dizer sobre a pedagogia do deserto? Deuteronômio 8:2. Traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto. Olha isso. Durante esses 40 anos para te tornar o quê? Humilde e provar-te a fim de que exteriorizasses todas as intenções do seu coração, se estava decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. É para isso que serve a pedagogia do deserto. O deserto nos ensina a ser humildes. O deserto nos ensina a ser homens e mulheres de Deus, com o coração repleto do Espírito Santo, e de bondade, e de ternura, mas de também autoridade e poder para rechaçar todo o mal. O deserto não é um acidente, mas é uma agenda de Deus. O Senhor guiou o seu povo no deserto por 40 anos, para prová-lo e saber o que estava em seu coração. Olha, queridos, coronavírus, quando chegou, ele provou muitos corações. Corações se revelaram. Eles revelaram o que estavam dentro do coração de verdade. Muitos deixaram de ser crentes, deixaram de ir para a igreja. Outros até mesmo fecharam as igrejas. Então Deus provou o que estava no coração. Deus fez cair maná do céu e por algum tempo deixou o povo passar fome para ensiná-lo que não só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3, ele diz assim: ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. No deserto, Jesus usou essas palavras a Satanás, Mateus 4:4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito. Sabe por quê? Satanás ofereceu pão, não falou assim para Jesus: olha, transforma aí essas pedras em pães, você não está com fome? Olha as propostas. Até o Senhor passou pelas propostas de Satanás. Aí, faz aí as pedras virarem pães. Aí ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amado, Deus usa quem quer para abençoar a nossa vida, mas isso não quer dizer que você tem que se tornar amiguinho de um filho das trevas. Pelo amor de Deus, não façam isso, porque se algum dia um desses te abençoou, foi por ordem expressa de Deus, não foi para você pegar a sugestão deles e viver. Ou do contrário, se você que tem discernimento e se não tem, peça a Deus que Ele dá, entender que a proposta de ajuda tem um fim ruim, então não aceite. Não aceite, porque Jesus não aceitou. Numa jornada por vales e montes, num deserto inóspito, o que é isso? Que não pode viver, que não é inhospitaleiro. Um deserto inóspito, de pedregulhos esbraseantes, nunca envelheceu as vestes, nem os pés ficaram inchados. Deuteronômio 8:4 diz assim: as vestes que usavas do povo que passou pelo deserto não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Não vai envelhecer. Você não vai ficar nu, descalço, ou vai passar fome por manter a tua confissão de fé. Então, nesse tempo, Deus está disciplinando o seu povo. Ele nos disciplina. E não chore, não se lamente, vai dando glória, porque você vai sair do deserto. Deuteronômio 8:5 diz assim: sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor, teu Deus, te educa, como um pai instrui e disciplina o seu filho amado. O deserto é a escola de Deus, onde Ele treina o seu povo. O deserto tem o propósito de tonificar as musculaturas da alma. Mesmo que a nossa fonte seque, os mananciais de Deus continuam fluindo, continuam jorrando. Ele pode fazer brotar água da rocha, mesmo que a nossa despensa fique vazia. Os celeiros de Deus continuam cheios. Então peça a Ele, mas não vá atrás dos filhos de Faraó, dos egípcios, da serpente, dos filhos de Caim, pedir ajuda. Não, faz isso não. Faz isso não. Não vai lá pegar empréstimo consignado, não vai lá pedir ajuda àqueles que usam o nome de Deus em vão, que só pensam no seu bolso. Faz isso não. Ore, espere, aguarde, vai chegar. Os celeiros de Deus estão sempre transbordantes. Eles continuam cheios. É Deus que nos matricula nessa escola. O deserto não é nosso destino, mas é a nossa academia de treinamento.
para entrarmos na terra prometida. Você não quer entrar na Nova Canaã? Então, é a nossa escola aqui, para entrar lá. Caminhamos no deserto pela direção de Deus e com a provisão dele. Acaso você já teve algum dinheiro fácil? Se você não trabalhar, você não tem para pagar. Não é assim? O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus nos capacita para os grandes empates da vida. O deserto não nos promove. Ele não nos promove. Estou cheio do Espírito Santo. Falo em línguas. Nossa! Ai, eu até sei ali decifrar ali o que aquele irmão está falando em línguas. Para com essa vaidade, porque o deserto nos capacita para grandes empates da vida e ele não nos promove, ao contrário, ele nos humilha. Na escola do deserto aprendemos que nada somos, mas Deus é tudo. Nele, Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Então nós não seremos trabalhados para outros se Deus não tiver trabalhado em nós primeiro. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Na escola do deserto, aprendemos a depender mais do provedor do que da provisão. Depender da provisão é fácil, ela está ali guardada, pois nós a temos e o que administramos. Mas o desafio é confiar no provedor. Esse é o grande desafio, mesmo quando a provisão acaba. Eu, você e eu já passamos por isso, não já? Quando a provisão acaba e ter que confiar em Deus. Não aceite as propostas de Faraó. Não temas o deserto. Deus estará com você como seu provedor. A nossa confiança precisa estar no provedor e não na provisão. Amém? Amém? Então aplaude o Senhor. Assim diz o Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor da glória, Deus de poder, Pai, pela ministração do Teu Espírito Santo em nossos corações, Senhor, para que possamos andar no reto e vivo caminho e aprender que o deserto é a escola do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Pai, aguardamos o Teu retorno. Queremos, ó Deus, ser santificados, moldados, sendo uma ferramenta útil ao nosso possuidor. Sermos pessoas totalmente transformadas pelo Teu Espírito Santo para a Tua glória e para o Teu louvor. Paizinho amado, nos direciona ao caminho certo. Ajude-nos, Senhor, a estar sempre em Tua presença. Pai, bebendo essa água que nunca acaba, água que mata a sede, que nos dá vida e vida com abundância, para que possamos, ó Deus, produzir frutos de excelência para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa a nossa vida, a nossa semana, a nossa família, nosso dia a dia, os nossos netos, Senhor, os nossos filhos, maridos, esposas, o nosso lar, Paizinho amado, uma eterna comunhão com o Teu Espírito Santo, com a Tua presença e anjos poderosos de Deus. Visite o nosso lar, Paizinho, guardando as nossas casas, as nossas portas, os nossos portões, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, para a Tua glória e para o
teu louvor, Pai. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo homem mau, sanguinário, violento, enganador. Pai, em nome de Jesus, livra a tua igreja, o teu povo de bala perdida, Senhor. Guarda o teu povo debaixo do teu manto santo. Liberta aqueles que têm que ser libertos, Senhor. Pai, dá-lhe uma nova visão. Caiam as escamas dos olhos para que te sirvam com integridade, no nome santo de Jesus, para a glória do teu nome. Levante a tua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja, a noiva de Cristo, que aguarda no deserto, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, diga amém, amém e amém. Graças a Deus.